Vamos lá. Continuando, Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire nessa vibração da prece que a Cristina fez hoje pra gente e que a gente possa continuar fazendo nossos estudos, aprendendo, como diz o nosso querido professor Pastorino, os segredos do reino. Até parece um termo assim muito católico, mas quando se fala em segredo, significa que nós estamos nos aprofundando no verbo do Pai, ou seja, em toda a informação, em toda a verdade, em todo o conhecimento, em toda a compreensão, que no dizer de Jesus e no dizer da Gênesis sai da boca do Pai, ou seja, sai do amor, sai do coração, sai da inteligência de nosso Pai maior. E evidentemente que o que Ele espera é que a gente possa, sem dúvida nenhuma, subir também, evoluir também através da compreensão, que é um dos meios de evolução do ser. A compreensão é fundamental para que a gente possa restabelecer as nossas atitudes, reorganizar o nosso ser, nosso sentimento, nosso pensamento em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a tudo que nos cerca. Portanto, é uma das razões pelas quais estudar, compreender, entender é um dos aspectos que fazem parte da doutrina espírita que nós estamos inseridos. E quantos grupos de estudos nós já não participamos, ainda vamos participar ou estamos participando. E isso tudo porque entender é um dos fatores também importante de tranquilização e de esclarecimento e de crescimento do ser. Isso está descrito desde o início. Aliás, a primeira colocação da Gênesis, um dos primeiros eventos que vai haver na Gênesis é exatamente relativo ao conhecimento, relativo ao intelecto, relativo ao aprendizado. Quando vai se mencionar ali na questão da expulsão do homem do paraíso, que é um simbolismo, o conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a árvore da vida, a árvore onde tem lá aquela árvore no centro, onde tem lá o conhecimento do bem e do mal, simbolizado por um fruto. Tudo aquilo é um simbolismo. E aí a gente continua fazendo as nossas inserções, os nossos aprendizados, através do pensamento do professor Carlos Torres Pastorino, que vai seguir o caminho do Novo Testamento na interpretação dele, e aí ele vai unir na sabedoria do Evangelho, vai unir a doutrina espírita, vai unir as pesquisas dele, vai unir também um pouco também da teosofia de Helena Blavatsky, vai unir um pouquinho do ocultismo, um pouco da magia, um pouco da Umbanda, um pouco do que ele aprende lá aprendeu com o nosso querido professor Pietro Baldi, e aí vai formalizando, vai trazendo uma série de agregações para que a gente possa se aprofundar mais um pouquinho desse conhecimento, nesse estudo que liberta o nosso ser, que nos ajuda a nos tornar melhor. No estudo passado, nós adentramos em Mateus 1, 18 a 25, onde esse evangelista vai começar a narrar os eventos, uma parte dos eventos, uma etapa dos eventos que precederam o nascimento de Jesus na Terra. Nós já estamos aonde? Na revelação a José. Toda aquela primeira etapa nós já passamos o prólogo de Lucas, nós já passamos o nascimento de João Batista e toda a revelação desse nascimento que vai começar por Zacarias, Isabel. Nós já passamos na anunciação também, onde Maria é informada de que ela vai dar à luz a Jesus. E agora nós estamos naquele momento em que Maria de Nazaré vai retornar da casa de Isabel, porque ela vai visitar Isabel, a sua prima. Ela recebe o aviso de que Isabel está grávida pelo mesmo anjo Gabriel, que também é o mesmo que vai anunciar a Zacarias o nascimento de João Batista, que é primo de Jesus. E anjo aqui, a gente menciona anjo como um espírito elevado, um espírito superior, que é um mensageiro, que nesse caso, que ficou muito claro nesse início do Novo Testamento, é um espírito elevado que vem da parte de Deus, ou seja, que já está totalmente ligado, totalmente integrado, totalmente na vibração do amor e da sabedoria do Pai. Pelo menos para nós, aqui neste momento, essa distância evolutiva a gente pode colocar dessa forma, não como idolatria, mas como uma percepção de um caminho que todos nós vamos seguir também, vamos nos adiantar nele. E na revelação a José, o que nós vimos no estudo passado? Nós vimos a ação do mundo espiritual em revelar a essência do sexo.
Mas por que a essência do sexo? Porque nós estamos lidando numa situação em que, quando Maria retorna da casa de Isabel, ela já está grávida e ela não conhecia homem nenhum. Quer dizer, o termo não conhecer o homem no judaísmo significa que nunca tivera tido uma relação sexual ou nunca tivera tido nenhum tipo de relacionamento que denotasse um namoro, etc. e tal, com alguém do sexo masculino. Então, Maria não teria conhecido homem, não conhecia homem, mas ela volta grávida. Ela, conhecedora do fenômeno no qual ela estava inserida, no qual o anjo Gabriel deixou bem claro para ela que ia acontecer, e ela aceita essa missão, ela aceita essa proposta. Então, evidentemente que esse caso aqui, da revelação a José, que é feita pelo mundo espiritual, que Maria estaria grávida em termos de um Espírito Santo, mostra claramente que a sexualidade ela não é escrava, ela não é submetida aos preceitos e nem à materialidade, nem aos preceitos das instituições, dos homens, das religiões e nem à materialidade. Ela existe um parâmetro muito maior, variações que nossa mente não consegue compreender. Então, o que nós vimos, o que nós começamos a ver no estudo passado, na verdade, mais do que um aviso a José de que ele não deveria temer Maria como esposa, recebê-la como esposa pelo fato dela estar grávida, nós temos então aqui revelada um pouco mais sobre a essência do que vem a ser o sexo, na verdade, que vai muito além, está muito acima do copular comum que nós conhecemos aqui na Terra. É interessante que muitas vezes o Jorge Damas, vocês conhecem o Jorge Damas, para quem não conhece, é um escritor, pesquisador, e ele vai dizer que o sexo que nós praticamos aqui na Terra é um sexo muito pequeno, que serve para acalmar um pouquinho a criatura, dar um pouco de equilíbrio a ela e para auxiliar nos processos encarnatórios. Mas ele atinge variações tão grandes no plano espiritual que nós não podemos imaginar, porque tudo no mundo faz sexo, tudo na evolução faz sexo. Há sempre troca de força entre elementos, há sempre união, junções, então o sexo é infinito. Aquele negócio de falar que os espíritos superiores são assexualizados, pelo contrário, eles são hipersexualizados, porque eles estão no nível do sexo, do pensamento, do amor, que é muito maior, que transcende a sexualidade do masculino, do feminino, do que a gente aqui. Nós aqui fazemos a copulação, não chega a ser o sexo profundo nesses, digamos assim, nessas sublimações mais elevadas, mas embora o sexo se apresente na forma do nível evolutivo de cada um, na necessidade da evolução que cada planeta se encontra, que cada espírito se encontra. Então ele consegue ainda pulverizar-se de acordo com a necessidade das cultura espiritual, aspecto espiritual de cada criatura no escopo no qual ele se encontra. Okay? E aí a gente continua. Então nós entendemos que o sexo atinge gradações infinitas, além do concebido pelo homem. Então nós estamos vendo ali no caso de Maria de Nazaré a concepção que vem do alto, uma concepção virginal, ou seja, uma concepção que vem de uma estrutura espiritual muito superior à nossa e que ela não depende do homem para acontecer. E ela pode acontecer naturalmente em Maria de Nazaré, esse espírito muito elevado. Então o anjo Maria de Nazaré, quando recebe esse recado, quando recebe essa mensagem, ela não questiona, se isso pode ou não acontecer. Uma das coisas que ela pergunta é como isso se dará se eu não conheço o homem. Então ela quer saber o método, ela quer conhecer o fenômeno. E o anjo Gabriel diz que a sombra do Espírito a envolverá, ou seja, um Espírito Santo. Quer dizer, está falando não do Espírito Santo, daquela vibração universal, não. No caso, está falando de um Espírito Santo, ou seja, está falando de uma força maior, de uma sombra do Altíssimo que vai envolvê-la. Então está falando o quê? De um recurso espiritual muito elevado, capaz de gerar a vida, como gerou o nosso planeta Terra, sem a necessidade de masculino e feminino. E ele vai começar a acontecer partindo aí de uma série de processos, inclusive a Gênesis vai explicar isso melhor. Okay? Bom, nós vimos as circunstâncias da gravidez de Maria e como José toma conhecimento da mesma quando Maria retorna da visita de Isabel. Então o que acontece? Maria vai visitar Isabel. Ela recebe do anjo Gabriel o recado de que Isabel está grávida. Isabel e Zacarias eram um casal de idade muito avançada, lembrando isso. E não só isso, estavam há muito tempo unidos tentando
ter um filho, nunca tiveram, já haviam desistido, e até porque eles eram estéreis, não podiam ter filhos. Mas aí Maria recebe a notícia de que Isabel também está grávida. E a sua prima, que era estéril, que estava em idade avançada, que não poderia ter filhos, aí nós temos novamente mais um fenômeno da vida. Mais um fenômeno espiritual que transcende totalmente a ideia de sexualidade que nós temos aqui na Terra. Como se unicamente fosse necessário absolutamente o concurso material absoluto para que pudesse nascer a vida. A vida na Terra começou partindo do plano espiritual. E a matéria só existe por causa do plano espiritual. Então é mais uma variação. E aí José ele toma conhecimento da gravidez de Maria quando ela retorna. Então, evidentemente, o intelecto de José começa a querer largar Maria de Nazaré em segredo, porque seria um peso um pouco grande para ele, não diante de Maria de Nazaré, mas diante da sociedade judaica daquela época, que provavelmente não aceitaria uma traição de Maria de Nazaré com relação a José, porque ela já estava prometida como noiva para José. E aí então ele começa a ambientar um pensamento dessa forma assim. Bom, vamos tentar entender o seguinte: José não conhecia Maria como mulher, nem ela ele. Então veja bem, o intelecto, como é que ele vai analisar a coisa? Ele vai analisar o quê? Uma mulher que era noiva dele e que chega grávida e provavelmente estava grávida de outro homem, já que não era ele tinha essa certeza absoluta. Então veja que coisa interessante, ele não penetrou quer dizer, José ainda não havia penetrado completamente o fenômeno do engravidamento, da gravidez de Maria de Nazaré. Então, para ele era estranho. E o que ele vai raciocinar? O que o intelecto raciocina? O intelecto raciocina imediatamente o que ele conhece, o que ele vislumbra, o que ele entende da vida. E aqui nós temos um fato muito claro. Isso não é só porque José é homem, não. Qualquer mulher pensaria a mesma coisa se visse Maria de Nazaré voltando grávida da casa de Isabel sem ter conhecido José. Ou ela vai pensar o quê? Ou ele conheceu José está mentindo, ou ela conheceu outro. No mínimo, o intelecto, tanto feminino quanto masculino, que está hoje no plano terreno, não iria associar uma gravidez, ou seja, espiritual, não ia raciocinar dessa forma. E foi de fato o que aconteceu. Então, evidentemente que José ele ficou um pouco preocupado com relação a isso e começou a tentar deixar Maria de Nazaré. Mas aí acontece um fenômeno. Que fenômeno é esse? Após a revelação do anjo, o Espírito Superior, por meio da mediunidade sonho onírica, José resolve atender esse chamado transcendendo as questões e assumindo os riscos sociais. Então quer dizer o seguinte: José dorme e durante o sono ele tem uma revelação. Aparece para ele um espírito superior. O mesmo anjo que aparece para Maria é o que vai aparecer para José em sonho. E ele vai dizer para José: não temas receber Maria, porque o nascimento dela é da parte de Deus, é da parte superior, vem do amor de Deus. Não temos porque ela está grávida da parte de Deus. Então quer dizer, ao intelecto José, através da mediunidade de sonho, que é a mediunidade onírica, e essa era a mediunidade de José. E é interessante que José ele tinha essa mediunidade dos sonhos. E o que é a mediunidade onírica? É uma mediunidade onde os espíritos, através do sonho, conseguem se manifestar de forma muito clara para o intelecto. E ao acordar, José se lembra desses encontros e sabe discernir claramente o que é realidade, o que é apenas uma transição fenomênica dos circuitos cerebrais dele. Então é uma mediunidade onírica, ela é uma mediunidade de sonho, de transporte, aquela coisa toda. E é interessante que lá no Velho Testamento nós temos a história de José também. Quem está assistindo aí quem está assistindo a Gênesis, por exemplo, vou dar um exemplo, está justamente passando agora, ela está retratando nessa novela lá na Record, a história de José, que aconteceu também no Velho Testamento. Não o José agora de Maria, mas um outro José. E esse outro José, ele não está demonstrado a mediunidade onírica de sonho, mas ele interpreta sonho. Olha que interessante, ele já interpretava sonhos de outras pessoas. E ele também tinha sonhos também, sonhos reveladores também. Engraçado que os dois têm o mesmo nome. Evidentemente não vou me arriscar a dizer aqui que o José de Maria de Nazaré seria a reencarnação daquele José, que era irmão daqueles outros filhos lá de Jacó, e vai então
ser castigado pelos irmãos, vendido como escravo, tido como morto pelo pai, e aí mais tarde ele vai se tornar o governador do Egito, e os irmãos vão se dar conta disso numa visita que vão fazer ao Egito. E aí, por causa de um sonho que José tem, ele revela, ele consegue discernir, ele consegue interpretar um sonho que o faraó vai ter: 7 vacas gordas e 7 vacas magras, e depois as 7 vacas magras devorando as vacas gordas. Mas é interessante que até nos 2 nomes a questão do sonho está extremamente ligada. Olha como é legal os links do Evangelho, quando a gente começa a penetrar, quando a gente começa a adentrar isso. Então José tem essa mediunidade onírica, e no Evangelho é engraçado que são esses 2 Josés que aparecem com mediunidade próximas à onírica. O agora de Maria de Nazaré é muito clara, e o de José lá no Egito também, digamos assim, tangenciando de forma muito clara também uma mediunidade onírica, porque a mediunidade onírica, ela não é uma mediunidade apenas que dizer que sonhei, lembrar do que sonhou, ela vem junto com uma interpretação muito clara, muito lógica, que faz muito sentido também. Então José soube também interpretar, então ele resolve aceitar Maria. Então ele transcende toda a questão sexual, o medo da sociedade, a perseguição, e ali ao intelecto dele é revelado uma outra realidade espiritual. Vamos continuar. Então, nós estamos lá na página 55 de Sabedoria do Evangelho, para quem estiver nos acompanhando na mesma versão. E aí Pastorino vai dizer o seguinte, já lá no último parágrafo da página 55. Na profecia de Isaías, lembrando que a gente viu já o começo da revelação a José, e nós já estamos nesse último parágrafo da página 55. Na profecia de Isaías, o menino seria chamado Immanuel, que significa Deus conosco. Então, Immanuel significa Deus conosco. Sem ler direito isso. Exprimindo a grande verdade que Deus está realmente dentro de nós, ou seja, está conosco. Então, o nome, o significado de Immanuel significa Deus conosco. Olha que interessante. Então, esse menino, Jesus, significa Deus conosco. Então, o Pastorino chama bem atenção para essa tradução, chama bem atenção para esse detalhe. Então, veja bem que nós estamos adentrando, penetrando o significado oculto, profundo, da via esotérica do Evangelho. É importante lembrar sempre que todos os fatos aconteceram, Jesus realmente esteve na Terra, os personagens aconteceram, mas o significado do Evangelho profundo tem a ver com a personagem em evolução. Então, não é um teatro, o Evangelho não é um teatro que aconteceu naquela época, ele é também um recado profundo das ações que nós devemos realizar no nosso ser. E as personagens, os fatos, os acontecimentos, eles na verdade estão ligados aos fatos e aos momentos que nós vamos construir na evolução do espírito, na evolução do ser. Então, é importante que se entenda isso também. Bom, despertando do seu sono, José recebe Maria em sua casa, na qualidade de sua esposa, mas atesta o evangelista, não a conheceu até que ela deu à luz a um menino. Então, quer dizer, José recebe a mensagem do anjo, desperta do sonho, reconhece Maria de Nazaré como sua esposa, ao invés de largá-la em segredo, como ele estava planejando, e nós já vimos isso no estudo passado, e ele respeita totalmente o processo de gravidez de Maria de Nazaré e não a conhece, ou seja, não vai ter nenhum tipo de relação sexual ou mais amorosa com ela, até que ela dê a luz ao filho. Então José, esse intelecto agora irrigado por uma revelação espiritual profunda, ele vai respeitar o processo que vai acontecer no plano material agora. Claro, estava acontecendo no plano espiritual ambientado numa proporção muito maior, mas José também respeita o momento, o movimento material para que Jesus pudesse vir ao plano da terra. E aí continua Pastorino. Nada pode deduzir-se com segurança do que ocorreu posteriormente ao nascimento do filho. Então quer dizer o seguinte, Pastorino quer dizer o seguinte, ele não está deduzindo, o Evangelho de Mateus não deduz nada do que aconteceu depois do nascimento de Jesus. Ou seja, se ele e Maria de Nazaré passaram a ter relações sexuais normais, passaram a viver como um casal normal, que eu acredito que sim, e que não desmerece, não desvaloriza, e não deprecia, e não
invalida todo o amor, todo o trabalho de Maria de Nazaré. Inclusive, há passagens no Novo Testamento que atestam claramente que Maria tinha outros filhos, chegou a ter outros filhos com José, que eram chamados irmãos de Jesus. E isso não a desatesta, em modo nenhum, o amor de Maria, que continua colocando a sua vida, o seu ser, continua colocando, dando oportunidade para que outros espíritos pudessem continuar resgatando, reencarnando, mas no primeira gravidez, não. Aí ela foi extremamente virginal. A frase não o autoriza, quer dizer, pastor. Então a expressão latina donec, grega, essa expressão grega e hebraica, adic, negam a ação até aquele momento, mas não obrigam a supor-se o contrário daí por diante. Tá? Então quer dizer o seguinte, não dá para saber como é que foi, porque Mateus não esclarece. Aí Pastorino vai dizer mais um pouco. Por exemplo, o corvo não regressou à arca até que as águas secassem. Está lá na Gênesis 8:7. Não obriga a acreditar que ele aí tenha regressado depois que secaram. Então o que ocorre depois não é afirmado. Então Mateus não estava preocupado aqui nesse momento de dizer o que aconteceu depois. Mas até o momento em que o menino nasce, que Jesus nasce, José não conheceu Maria como mulher do sentido sexual. Bom, vamos então começar a interpretação profunda por espírito, que Pastorino vai nos trazer agora, tentando unir aí um pouquinho mais esse conhecimento, aprofundar um pouquinho mais essa passagem, esse conhecimento. Sobre a figura dos fatos que narra, revela-nos Mateus o que normalmente ocorre com o intelecto. Então quer dizer o seguinte, Pastorino agora está colocando José, a personagem de José, representando o intelecto. Então veja bem, como eu falei, José aqui é a personagem que nesse momento do estudo para nós está representando o intelecto. O intelecto lidando com as situações comuns e práticas da vida. Então quando recebe o impacto da revelação por parte da intuição, Maria. Então ele se assusta, ele raciocina, ele perquire, ele medita. Então, imaginando então que Maria de Nazaré, ela está representando a intuição profunda agora, e José está representando então o intelecto que lidar com as situações práticas da vida, para ele, aquela gravidez, ou seja, aquele nascimento representava um impacto. Ele não consegue entender, então ele quer buscar solução para isso. Ele perquire, ele pergunta, ele tem dúvida, ele começa a imaginar situações. Então nós temos aí a ação do intelecto. Nós temos aí a ação do intelecto que ainda não conheceu, não se deu conta determinantemente com uma revelação espiritual. Esse era o momento de José. E Maria representando a intuição. Aí nós vamos ver por que Maria estava representando a intuição. Se bem que Maria no Evangelho ela tem mais profundidade do que a intuição em si, mas sim uma identidade mais de consciência, que é antes da intuição, inclusive. Então ele se assusta, raciocina, perquire, medita, e não consegue ter outra saída senão de recusar o que lhe traz a intuição. Então quer dizer o seguinte, a intuição que é Maria traz o nascimento de um Cristo, de um homem novo. José não entende. Então isso está representado no momento em que Maria volta da casa de Isabel grávida. E José não entende. Eu posso dizer também que o intelecto não entende o fruto da intuição. Não entende o fruto que a intuição conseguiu buscar, porque essa intuição se ligou às coisas do espírito. E o fruto é o construto, ou seja, o fruto interior, o figo interior. O figo tem essa representação, é uma flor inclusa que nasce para dentro. Portanto, é o fruto do ser, é o fruto íntimo da ser que busca a espiritualidade. A Maria conseguiu produzir algo fabuloso, ou seja, ela conseguiu, de fato, produzir uma condição essencial para que nascesse o Cristo. E aí nós vamos falar de Cristo interno mais na frente. E aí continua Pastorino na sua interpretação, ele vai dizer: muito bem apresentado o fato, para descrever a luta intelectual das criaturas e sua resolução final, repudiar as loucuras da intuição. Quer dizer, o intelecto, de certa forma, ele luta contra a intuição. Quando ele se encontra num nível muito prático da vida, muito materialista, aquela coisa toda, então ele vive uma loucura, Para ele, a intuição é uma loucura, a informação do mundo espiritual é algo que ele não pode compreender. Mas com relação a José, essa informação não está 100% correta, porque José já era um intelecto muito elevado, tanto é que ele tinha uma intuição que era apresentada através da sua mediunidade onírica de sonho, e quando ele recebe a revelação, ele aceita, ele absorve completamente essa revelação, e fica mais claro para ele. Então ele recebeu, ele aceitou a informação vinda do mundo espiritual. Então, por enquanto que a intuição pode
para muitos pareceu uma coisa de louco, uma coisa de doido. Hoje em dia já tem até empresas que contratam pessoas que são, digamos assim, ostensivamente intuitivas, porque a intuição revela coisas que vão acontecer no futuro de uma forma muito, digamos assim, novelística, ou seja, fechada, num entendimento único, num entendimento completo, como fosse uma visão única. E às vezes, para você poder determinar o que vai acontecer no futuro de forma clara, por meio material unicamente, você precisa de envolver matérias como estatística, matérias como, digamos assim, previsão. E não, a intuição não. A intuição ela consegue também adentrar uma realidade futura que já aconteceu no plano mental, e ela consegue ir até esse plano mental e trazer, às vezes, o conhecimento futuro de uma forma fechada, de uma forma clara. Isso está descrito em várias literaturas espíritas, etc. e tal, e também de outras religiões e na vida. E aí continua. Na realidade, vemos pela narrativa dos fatos, aí Pastorino agora mencionando os fatos, que a intuição recebeu a revelação do espírito, ou seja, do eu interno, antes de unir-se ao intelecto. Foi ela a primeira a conceber a ideia. Então, olha só, olha, Pastorino está dando uma atenção. Maria, antes de se unir a José, ela recebe a informação do espírito. Então, a intuição está antes do intelecto. Ela é, na verdade, o que é um processo que vem antes do intelecto. O intelecto, ele só vai receber a intuição do nascimento do eu interno, ou seja, do espírito, depois que ele consegue se unir à intuição. Ele precisa dela, porque a intuição é o fio condutor entre o nosso Cristo interno e o nosso intelecto, e a nossa mente. E normalmente ela vai primeiro ao Cristo interno. Então Maria recebe primeiro, antes de se unir ao intelecto. Então essa intuição de Maria era uma intuição extremamente elevada, muito clara, muito consciente, que vai se unir, vai buscar um intelecto depois, por causa das questões práticas que vão ter que se processar no caminho material aqui, para que todos os fatos pudessem acontecer. E aí nós temos então que a ideia, que é o nascimento da intuição, que vai se ligar à mente superior, que vai se ligar ao Cristo interno. Então essa ideia, então, que vai ser esse fruto, ela já existia em Maria de Nazaré. Então, tanto é que o anjo procura primeiro Maria de Nazaré, porque ela estava em mais condições. Para o intelecto, não, o intelecto tem que ser ajustado, o intelecto tem que ser preparado para aceitar a intuição, porque a intuição, ela está o quê? Ela está repleta de uma ideia, ela está grávida não só do Cristo, mas ela está grávida de uma ideia, de um amor, de uma sabedoria. Porque o Cristo não estava sendo criado naqueles momentos em Maria. Não, ela estava seguindo como canal, servindo como canal para o nascimento de Jesus aqui na Terra. Da mesma forma, a intuição também é o canal para o nascimento do nosso Cristo interno, da nossa centelha divina, de forma que ela possa se manifestar plenamente em nossa vida, em nosso ser. E a concebeu virginalmente, por obra do Espírito, ou seja, do eu interno, e não por intermédio de outro e qualquer homem. Então quer dizer o seguinte, provando aí que a sexualidade, que o sexo tem meios de acontecer que transcendem a nossa interpretação, que transcendem o nosso entendimento. Basta ver o surgimento do nosso universo material, o surgimento do nosso planeta. E tudo isso é o quê? Tudo isso é uma coligação, sexualidade entre elementos, dirigidos por um pensamento maior, pelo pensamento do Pai, pela suprema inteligência do Pai, que permite o nascimento da vida. E nós já vimos no estudo passado, no Cântico de Zacarias, como é que a vida se processa. Nós vimos ambientes de sexualidade que nós não imaginávamos, que vai ser trazido pelo intelecto de Zacarias, no Cântico de Zacarias. Pastorino chega num momento que ninguém esperava ali. E nós vemos, inclusive, o porquê nós temos uma ligação intrínseca com o Cristo e com o Espírito de Jesus também. Numa formatação assim nova, que deu um esclarecimento profundo do que veio a ser a formação do nosso planeta Terra, que não foi simplesmente a união de fluidos universais e fluidos para que ele pudesse acontecer. A coisa é muito anterior, veio num nível de sabedoria espetacular. E aí nós vimos o quanto nós já participávamos disso, ainda que de forma inconsciente. E aí nós vamos entender por que Jesus vem à Terra. Aí nós vamos entender por que ele é o governador do nosso planeta e continua governando. Então, lá no estudo do Cântico de Zacarias, isso ficou muito claro para a gente. Então, sim,
Sem dúvida nenhuma que nós temos tendo um nascimento virginal. O que significa um nascimento virginal do Espírito? Significa que, na verdade, nós estamos tendo uma manifestação sistêmica, original. Porque se nós estamos no plano do antissistema, nós estamos no plano projetado, do tempo e do espaço. Esse plano é o plano de uma criação, que é um direcionamento da energia, do pensamento do Pai Maior. Mas o plano absoluto do Pai nunca foi criado, sempre existiu. Então, quando eu tenho um espírito do nível sistêmico se manifestando na Terra, eu tenho um nascimento virginal, ou seja, que não precisou ser projetado, ele sempre existiu. Ou seja, um nascimento virginal. Para nós, um nascimento virginal que não precisa, na verdade, da copulação material. Jesus poderia simplesmente ter manifestado, materializado-se aqui no planeta Terra, se ele assim o quisesse. Você duvida disso? Claro que ele poderia, mas sem dúvida nenhuma ele prefere um caminho natural, normal, por causa de todo o fenômeno de ensinamento educacional, didático, para ficar gravado no nosso cérebro, para ficar gravado nas nossas personagens, que ainda estamos muito ligados às vias dos fatos, porque se eu mostrar o fenômeno somente espiritual, ninguém vai entender nada. Você está achando que espírito é uma fumacinha, que é um negócio assim, que a fenomenologia é dessa forma? Não é, meu amigo. Não é bem assim. Então, vamos continuar nosso estudo. No entanto, quando há real sinceridade intelectual, sendo justo, quer dizer, José era justo. Ele tinha o quê? Ele tinha uma sinceridade no intelecto dele. Então, mesmo que ele tenha sentido algum receio com relação a aceitar Maria, ou tenha tido alguma dúvida com relação à integridade moral de Maria de Nazaré, esse pensamento surgiu na mente dele, mas não com intenção de machucar Maria, ou com intenção de sentir raiva ou ódio dela, nada disso. Pelo contrário. Ele estava se baseando no conhecimento que ele tinha, na realidade dele, na vida dele, etc. e tal. E no que ele teria de enfrentar, então ele era justo, ele era sincero. E ele é tão justo, ele é tão sincero que quando aparece o auxílio, ou seja, quando aparece o anjo que vai então dizer a José para que não tema Maria de Nazaré durante o sono, ele acorda e interpreta aquele sonho da forma mais correta possível e aceita totalmente a mensagem do anjo, porque ele encontra elementos suficientes ali, o que prova que José tinha esse conhecimento, tinha também conhecimento espiritual, dos fatos espirituais, por causa da mediunidade dele, e ele não era um espírito atrasado, já era um espírito que tinha um gabarito de revelação, de conhecimento muito bom. Então, ele era justo. Quando ele entendeu, ele não comparou a revelação de Gabriel com todos os problemas que ele enfrentaria caso ele se casasse com Maria de Nazaré. Então ele a aceita, e ele aceita o fato dela estar grávida virginalmente, ou seja, do alto, do espírito, não tem medo que isso se revele à população, e ele é justo, ele aceita Maria de Nazaré. E ele, inclusive no sono, durante o sonho, provavelmente ele deve ter se lembrado no plano espiritual que ele aceitou cumprir essa missão aqui na Terra. Então ele é corajoso, ele vai adiante, ele vai à frente. Muitos homens não aceitariam uma situação como essa naquela época do judaísmo. Com José, deu-se o fato fora do corpo denso. Olha só, José, ele recebe essa revelação espiritual fora do corpo denso, já em sonho. Provavelmente desdobrar, né? Quando à noite se achava o intelecto desprendido do cárcere, da caixa craniana no cérebro. Olha que interessante, o intelecto é, na verdade, um dos elementos da nossa personagem, certo? Do nosso quaternário inferior, que atravessa as experiências da reencarnação. Então esse intelecto à noite está desprendido das ligações cerebrais, ou seja, ele está liberto. E ele interpreta as coisas de outra forma, ele vê realidades diferentes. Então, à noite, ele se achava o intelecto desprendido do casco, quer dizer, José estava desprendido do seu corpo físico e, portanto, estando ampliada a sua visão compreensível. E a gente estava falando de compreensão logo no começo aqui. Se não fosse a compreensão de José, se ele não tivesse expandido essa compreensão para o plano espiritual, no plano espiritual, talvez a gente tivesse tido alguma dificuldade lá na vinda de Jesus naquela época. Ele, o intelecto, vê e aceita, porque compreende que a intuição foi dominada e concebeu pelo Espírito, e não por divagações traiçoeiras. Então, ele abandona completamente as ideias cerebrais do intelecto
prático da vida do dia a dia, compreende o fenômeno da intuição. Ele já tinha compreensão desse fenômeno, ele precisava o quê? Ele precisava de um despertar, de um empurrão, ele precisava de um clique. E muitas vezes nós também, na nossa vida, precisamos de um clique. Nós não somos tão oniscientes, onipotentes, onipresentes, que sabemos de tudo. Então eu não vou criticar José por causa do medo que ele sentiu inicialmente, porque depois ele consegue ir adiante, a partir do momento que tem uma boa intuição. E quantos de nós não conseguem seguir a intuição? Quantos de nós, às vezes, duvida? Quantos de nós negamos ao Cristo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos? Né? Negamos ao Cristo quase todos os dias, todos os momentos, e criticamos Pedro, que ainda tinha 3 vezes para negar. Então, quantos de nós ainda traímos o nosso Cristo interno, traímos o nosso Espírito, desrespeitamos os nossos processos de elevação? Então, nós ainda vamos construir um intelecto próximo, ainda vamos aprender a construir um intelecto do nível de José. Ainda vamos chegar lá. Naquela época, 2021 anos atrás, José já tinha esse intelecto elevado. Nós ainda estamos aprendendo isso. Aí continua, né? Ao verificar esse fato de suma importância, o intelecto aceita unir-se à intuição, aceitá-la como esposa. Então, quer dizer, quando o intelecto se casa com a intuição, olha, Pastorino agora está falando não é de casamento de homem e mulher, não. Está falando de intelecto com intuição. O seu intelecto já está casado com a sua intuição? A sua intuição, ela já busca direto do seu Cristo interno ou você ainda tem dúvida? Então, quer dizer, se nós formos verdadeiros, sinceros, realistas, a gente vai ver que nós ainda não estamos nesse nível. Tá bom? Isto é, na maior intimidade e fusão de 2 em 1, até que possa nascer o fruto anunciado. Então, uma vez que a intuição se une com o intelecto, está tudo pronto, tudo preparado para nascer o fruto. Quando a nossa intuição profunda é despertada e direto do nosso Cristo interno começa a irrigar o nosso intelecto, que passa a seguir essa intuição plenamente, de forma completa, não obstante, sem desconsiderar todas as escrituras da vida, toda a fenomenologia de ensino da vida na qual nós estamos inseridos. Quando então nós começamos a fazer essa busca profunda, verdadeira, então começa a nascer o Cristo dentro de nós, o Cristo interno dentro de nós. Quem o traz? A intuição, porque ela é o canal direto com esse Cristo interno, porque Cristo está dentro da gente. E o próprio Jesus revelou isso várias vezes. Todavia, a união não é ainda total e perfeita, diz Pastorino. Só o será quando aparecer a realidade do Filho. Por isso, diz o evangelista, não a conheceu enquanto não lhe nasceu o Filho. Então, quer dizer, José, de fato, só vai conhecer essa intuição profunda, se ligar a ela profundamente, quando nascer o Filho, que é o resultado disso aí. Então, nesse caso, nós estamos vendo aqui agora, não uma união sexual, mas uma união profunda do intelecto com José. Então, ela vai só se tornar perfeita quando o Cristo nascer dentro, quando realmente nós começarmos a manifestar o nosso Cristo interno, ou manifestarmos o Evangelho na sua plenitude, que é a mensagem de Jesus, que é a mensagem do Cristo para nós. E aí continua Pastorino, só aí é que o intelecto se unifica à intuição, para que ambos usufruam da felicidade incomensurável da presença, olha agora, de Deus conosco, ou seja, do Cristo interno manifestado às criaturas, manifestado em nós, viver a alegria desse Cristo interno, seguir, saber, passar pela nossa cruz com alegria e não obstante todas as dificuldades, ter a intuição, ter a consciência profunda de que está tudo bem, porque nós estamos caminhando no universo de Deus, no universo do nosso Pai Maior. Não há negar que os segredos revelados, não há o que negar que os segredos revelados pelos evangelhos, como por todos os livros sagrados da humanidade, são feitos através de fatos reais e de narrativas maravilhosas. As palavras são escritas de tal forma, vai dizer Pastorino, os pormenores descritos com tal cuidado que o leitor desprevenido apenas lê e compreende o que está realmente escrito e não avança para o sentido profundo e místico que essas palavras querem ensinar. Isso quer dizer o seguinte, por isso Jesus ensinava em parábolas, porque a verdade está fragmentada. A verdade, para nós, ela está fragmentada. Então hoje eu posso ter uma relação com o Evangelho, com o entendimento, no nível qual meu intelecto consegue alcançar, meu espírito consegue entender, mas eu não suporto revelação maiores. Às vezes ela é dita para mim como uma pérola jogada a um porco,
mas eu não a entendo profundamente. Ela está ali no Evangelho, tá? Então o pastor está querendo dizer isso. Está querendo dizer que existiram os fatos e as narrativas maravilhosas, mas elas revelam profundidades muito maiores, como é o caso da evolução do ser, que ele tem que buscar dentro de si. E aí Pastorino continua assim, né? E seus discípulos lhe seguiram fielmente os ensinamentos para que a profundidade dos conhecimentos não atordoasse, nem atordoasse aqueles que não podiam suportar. Está lá em João 16:12. E pura, que só fossem reveladas quando os tempos fossem chegados, ou seja, quando o homem já tivesse condição intelectual e espiritual de entender um pouco melhor. Está pensando que tempo é chegada, é destruição da terra? Não, é destruição do intelecto rasteiro, mal intencionado, astuto, que só vê o mal, que é perquiridor, que é sindicante, que não vê as realidades espirituais. Isso é tempo chegado, a destruição disso, ou seja, a transformação dessa energia numa energia melhor, para que a gente possa entender a profundidade do ensinamento, que não é ficar idolatrando o fato que aconteceu no passado, mas entender o que é essa trajetória dentro da nossa evolução, dentro do nosso ser. Mas é mister não perder de vista que as palavras dele são espírito e vida, como está lá em Jó 6:63. João, né? Então quer dizer, nós estamos vendo aí mais uma profundidade do ensinamento do Evangelho, agora uma luz de interpretação um pouco diferente. E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Beijo no coração, paz e bem, paz e fraternidade.